Do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para gravar a última aula do trimestre que nós estivemos estudando sobre o tema raça humana, origem, queda e redenção. Hoje, lição de número 13, a lição que encerra o trimestre e que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Os irmãos podem fazer essa leitura em casa, né? Como se trata de um resumo, nós não faremos aqui a leitura durante a lição. Apenas ressaltando que aqui foi o diálogo entre Jesus e o mestre religioso chamado Nicodemos, onde Jesus deixa claro para Nicodemos que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, ou seja, é necessário que para que todo ser humano venha a ser salvo, ele tenha a experiência da regeneração, ou seja, do novo nascimento. A introdução da nossa lição, o autor vai dizer o seguinte: é possível alcançar perfeição? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Do ponto de vista, responde ele, humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não é somente possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Amém, irmãos? Então, o que está dizendo aqui o autor da lição para nós, irmãos? Que quando o assunto ele é salvação, nós podemos entender que ele é dividido no que podemos chamar de 4 passos para a salvação. O primeiro passo para a salvação de alguém é reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ou seja, que apenas por meio de Jesus o homem pode ser salvo. Quando o homem reconhece, quando o homem aceita o sacrifício de Jesus, ele cumpre o primeiro passo. Ou seja, o primeiro passo para a salvação diante de Deus é que o pecador, ou seja, eu e você, sejamos declarados não mais pecadores, mas agora justos, ou seja, o primeiro passo para a salvação é a justificação. E o segundo passo? O segundo passo é quando o homem ele tem uma experiência com Deus por meio da ação da palavra e do Espírito Santo na sua vida, que o faz nascer de novo, ou seja, ser regenerado. Então, enquanto o primeiro passo é ser declarado justo, ou seja, ser justificado, o segundo passo, então, é ser regenerado.
E o terceiro passo para a salvação? O terceiro passo para a salvação é quando o homem ele se torna justo, ok? Então, primeiro ele é declarado justo na justificação. Segundo, ele é feito justo na regeneração. E terceiro, ele vai se tornando justo por meio da santificação. Lembrando que a santificação, irmãos, é um processo que começa quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e que termina no momento em que nós formos glorificados, que é o quarto passo para a salvação. Então, o primeiro é ser declarado justo, justificado. O segundo é ser feito justo, ser regenerado. O terceiro é ser santificado, ou seja, se tornar, justo à medida que você pratica a palavra de Deus, se separa desse mundo, você está no processo de santificação. E por fim, é quando você é glorificado. É o último passo para a salvação. Quando eu e você vamos nos tornar perfeitamente justos, porque aí nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito vão ser transformados em um corpo glorioso para estarmos para sempre com o Senhor. Então, os 4 passos para a salvação são ser declarado justo pela justificação, ok? Se tornar justo pela regeneração, ok? Ser tornado justo por meio da prática da santificação. E quarto, ser perfeitamente justo por meio da glorificação. Esses são os 4 passos da salvação. Na aula de hoje, irmãos, nós vamos focar na regeneração. Entendo eu que este é um tema que foi muito abandonado pela igreja e que se faz necessário que se ressalte a necessidade de ser regenerado, de viver a experiência do novo nascimento. Então, como nós podemos definir, irmãos, o que é regeneração? Teologicamente, nós podemos dizer que regeneração é o ato de nascer de novo, ou seja, é o que a Bíblia chama de novo nascimento ou regeneração. É um milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo como Senhor e Salvador e que vai torná-lo participante da natureza divina. Na carta que Pedro escreveu, na segunda carta escrita por Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4, olha o que a Bíblia vai nos dizer a respeito do novo nascimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, ok? O pastor Eurico Bergstein, na sua obra, ele define regeneração como sendo, o ato de regenerar ou nascer de novo. Significa um ato sobrenatural em que o homem é regenerado, por Deus para ser seu filho. E a partir daí, ele passa a ter nele a natureza divina. Então, irmãos, todos nós nascemos do ato conjugal,
de um homem e de uma mulher, ou da conjunção carnal de um homem e de uma mulher. E nós herdamos deles a natureza humana. É isso que nos faz ser, né, filhos de um pai, filhos de uma mãe. Para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que ter uma participação não na natureza humana, mas sim na natureza divina. E isso só é possível por meio do novo nascimento. Por quê? Como nós vamos estudar aqui na lição, e já vimos em lições passadas, todos nós herdamos a natureza de Adão. A Bíblia vai dizer que o homem foi feito reto, perfeito. Porém, com a queda, nós adquirimos a imagem manchada de Adão pelo pecado. Todos nós herdamos essa natureza de Adão, manchada pelo pecado. E só podemos ser livres delas a partir do momento em que nascemos de novo. Como diz o Senhor Jesus a Nicodemos, nascermos da água e nascermos do Espírito. Amém? A regeneração, irmãos, ela é uma necessidade. Nós precisamos ter isso em mente. A regeneração, ela é uma necessidade, não uma opção. O homem só vai poder ver a Deus se ele nascer de novo. Foi por isso que Jesus ele deixou isso claro, né, para Nicodemos, que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. O homem ele não pode se auto-justificar diante de Deus. Ainda que ele queira apresentar diante de Deus obras, realizações, feitos com a intenção de se justificar e de alcançar salvação, ele, ou isso que ele tem para apresentar diante de Deus, acaba não tendo nenhum efeito, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e que as nossas obras de justiça, se expostas diante de Deus, elas não passam de trapo de imundície. Então não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Ele depende apenas do ato soberano de Deus, ok? De manifestar nele, por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, a regeneração. Então, irmãos, o homem, quando a gente fala de regeneração, irmãos, nós temos que entender que sem o novo nascimento, o homem ele está diante de Deus espiritualmente morto. É o que a Bíblia vai nos dizer. Então, o que nós podemos inferir aqui é que todo ser humano nasce morto. Ué, mas espera aí, irmãos. Eu já vi, inclusive, meu filho nascer e quando ele foi tirado da minha esposa, ele já deu o sinal de que ele estava vivo chorando. É verdade, fisicamente, nós nascemos vivos. Mas espiritualmente, todo ser humano, ele nasce morto diante de Deus. Isso é uma consequência do pecado, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus havia estabelecido, né, para Adão e Eva, que a partir do momento que eles comessem do fruto, eles morreriam. E alguém pode dizer, mas espera aí, eles não morreram, eles permaneceram vivos. Verdade, vivos fisicamente. Tudo indica que um animal morreu no lugar deles, né? Porque eles estavam vestidos ali com folhas e Deus providenciou uma veste adequada com pele de animal. Então aquela pele foi tirada de um animal morto, provavelmente foi um animal que acabou sendo
oferecido, né, como sacrifício no lugar deles. Para quê? Para que eles permanecessem fisicamente vivos, houve uma substituição. Um animal tomou o lugar deles. Porém, a partir daquele momento, eles, diante de Deus, estavam mortos, ou seja, separados da comunhão com Deus, porque a morte, ela é justamente isso, uma separação. A morte física, separação do corpo, da alma e do espírito. E a morte espiritual, ela é a separação do ser humano de Deus, ok? Paulo vai falar a respeito disso quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, quando ele diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, quando o ser humano ele atinge a idade da consciência e a partir daí ele faz a escolha pelo pecado, ele passa a estar morto espiritualmente diante de Deus. Ou seja, ele necessita ser vivificado, irmãos. Desculpa aqui, deixa eu só ajeitar aqui para a gente continuar. Ele precisa ser vivificado. E isso só pode acontecer quando o ser humano ele é exposto à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Para quê? Para iluminar o entendimento dele, para que ele perceba que ele está afastado de Deus, longe de Deus, e então busque em Jesus a sua reconciliação. Mas para isso, primeiro, a mente dele precisa ser iluminada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque a mente humana, a mente do homem longe de Deus, está em trevas, impedindo que ele veja a salvação em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo de número 4, verso 18, o seguinte, que os seres humanos estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração. Aos Coríntios, Paulo também revela que a mente do ser humano longe de Deus está como que cega para enxergar a verdade do Evangelho, né? Por quê? Porque tanto o pecado quanto o diabo, eles cegam, né? Eles não permitem, né, que o ser humano ele entenda o Evangelho, entenda o chamado de Deus para a salvação e se entregue a Cristo. Olha o que Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o homem sem Deus, o homem longe de Deus, ele está cego espiritualmente. Por quê? Porque o diabo mantém o ser humano cego para que a luz do Evangelho não revele a glória de Cristo e ele se renda, se entregue, reconheça que ele precisa de um Salvador. Então, o novo nascimento ele ocorre quando, primeiro, a palavra de Deus ela ilumina o entendimento e também o Espírito Santo traz uma visão correta do que é o Evangelho para o ser humano. Outra coisa, irmãos, sem o novo nascimento, o homem não tem acesso
ao reino de Deus. Por melhor que seja a pessoa, né? Ela não pode produzir a sua própria salvação. Veja que Jesus, irmãos, foi procurado por Nicodemos, que era uma autoridade religiosa. Um homem que talvez diante dos homens, né, gozasse de um respeito, né, gozasse ali de uma consideração, gozasse, né, de um reconhecimento com relação à sua integridade diante dos homens. Mas o que Jesus revela a Nicodemos? Para encurtar a conversa que eles estavam tendo, que era necessário Nicodemos nascer de novo. Por que Jesus não falou isso, irmãos, para a mulher pecadora que foi aos seus pés? Por que Jesus não falou isso para a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada? Por que Jesus não falou isso a Zaqueu, que era um ladrão, que era um corrupto, mas falou isso para alguém que gozava de um status diante da sociedade da época? Porque o homem, por mais justo que ele possa parecer, por mais íntegro que ele possa parecer, longe de Deus, ele não passa de um filho da ira por natureza. É que Paulo vai dizer quando escreve aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 3. Falando do passado daqueles irmãos, Paulo diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo, ele fala a respeito da nossa vida antes de Cristo, da nossa vida antes de conhecer a Cristo, e da vida de todos aqueles que não conhecem a Cristo, como vida de alguém que, diante de Deus, é considerado filho da ira. Por quê? Porque não nasceu de novo. E não, se não nasceu de novo, para Deus está morto espiritualmente. Somente quando o homem ele nasce de novo, ele passa a ser criado em verdadeira justiça e santidade requeridas por Deus, para que ele possa ter acesso ao reino. Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo também aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vós, né, uma orientação de Paulo à igreja, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, para o homem ser aceito diante de Deus, ter participação no seu reino, não é opcional, é necessário. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E o mesmo vale para mim, o mesmo vale para você. Se nós quisermos herdar o reino de Deus, e o reino de Deus não é herdado por carne nem por sangue, é um reino espiritual, nós precisamos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Como se dá, irmãos, o novo nascimento? Como o novo nascimento acontece? O novo nascimento, irmãos, ele é um milagre. É uma ação de Deus na vida do homem. Ele não pode ser produzido por nenhum ser humano, por nenhuma religião, por nenhum centro de ressocialização, que são aquelas entidades, né, que muitas vezes
tratam daquelas pessoas que têm algum tipo de desvio de conduta, como os alcoólicos anônimos, né? Ou alguma entidade que recupera drogado. Eles podem até recuperar um alcoólatra, o alcoólatra deixar de beber. Eles podem até recuperar um viciado, a pessoa deixar de ser viciada, mas eles não podem produzir o novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento, irmão, ele é realizado, primeiro, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento cirúrgico por onde o Senhor, ele move o velho coração e nos dá um novo coração. É por meio da palavra de Deus que isso acontece. Olha o que vai dizer o apóstolo Pedro na sua carta, na sua primeira carta escrita. Vamos ler lá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Falando a respeito da regeneração, o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, ou seja, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, para eu e para você nascermos de novo, é necessário que a palavra de Deus, que é o agente purificador, Jesus ele disse, vós estáis limpos pela minha palavra, pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra, ela gera o novo nascimento. A palavra é a semente não corruptível. Todo ser humano, ele nasce a partir de uma semente corruptível, ou seja, a relação homem e mulher, o homem deposita a sua semente corruptível e gera um ser humano que é corruptível. Por quê? Porque ele tem um dia para nascer e um dia para morrer. Ele tem um dia para nascer e um dia para morrer. Mas nós somos gerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é semeada em alguém, ela produz o novo nascimento. É pelo poder da palavra que esse milagre acontece. E o apóstolo Tiago ele diz o seguinte, que ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quando nós recebemos a palavra e reconhecemos ela como verdade, o novo nascimento é operado em nós para a nossa salvação. Aqui a expressão palavra da verdade mencionada por Tiago se refere ao Evangelho. Quando o Evangelho alcança a pessoa, essa pessoa é regenerada e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus para a glória de Deus. Você lembra, irmãos, o dia em que você nasceu de novo? O dia em que você foi regenerado? Eu lembro o dia da minha regeneração. Eu estava começando a frequentar a igreja. Estava sendo evangelizado por uma pessoa. Mas um dia a trabalho eu fui num banco. Enquanto eu esperava ser atendido, eu encontrei um folheto que dizia assim: Deus tem um presente para você. Culto do meio-dia a 1h no endereço tal. E eu olhando aquilo, eu falei, bom, presente é sempre bom, então eu vou lá. E aí eu fui naquele culto, almocei rápido, né? Naquele dia fui ao culto. E aquela reunião acontecia
num antigo cinema ali no centro da cidade. Então, quando você entrava, né, irmãos, você entrava de frente para o auditório, né, e de costa para o púlpito, onde era o antigo telão do cinema. E aí eu lembro que quando eu cheguei, a palavra já estava em curso, então eu procurei rapidamente um lugar para me sentar e comecei a ouvir o pregador, e ele falava a respeito do coxo à porta formosa. E eu ali prestando atenção naquela mensagem, ouvindo aquela palavra, até que o pregador chegou no momento da história em que Pedro vira para o coxo e diz: olha, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Naquele momento, irmãos, aquela palavra veio de encontro ao meu coração e despedaçou o velho coração e gerou um novo. Eu comecei a entrar em choro desesperado, incessante, até o final da mensagem, até o final do culto. O culto terminou, os irmãos vieram e ministraram sobre a minha vida, e eu lembro que quando eu saí daquela reunião, daquele culto, eu estava tão leve que parecia que eu andava na rua e ia voar, porque eu havia experimentado um novo nascimento. A partir daquele dia, eu não fui mais a mesma pessoa. A partir daquele dia, eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Eu passei a me envolver com o reino, porque eu entendi que eu havia nascido de novo, que a partir daquele momento eu pertencia a Cristo para a glória de Deus. Agora, essa é uma ação que não é só da palavra, ela é uma ação que é também do Espírito Santo. Enquanto a palavra é o instrumento da regeneração, o Espírito Santo é o agente da regeneração. Então, o nosso coração ele é exposto à palavra, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que a regeneração seja operada nas nossas vidas. Então, assim como o Espírito Santo participou da criação do homem, como diz Jó, capítulo de número 33, verso 4, assim também o Espírito Santo, ele participa do nosso novo nascimento, nos convencendo de que a palavra de Deus é a verdade, nos convencendo do nosso pecado, da justiça que está por vir e do juízo. Então, palavra e Espírito agem juntamente para promover no ser humano a regeneração, o novo nascimento. Amém, irmãos? Depois que a pessoa experimenta o novo nascimento, é necessário que fique claro, irmãos, que passa a haver uma batalha espiritual. Que batalha é essa? É a batalha entre a nova natureza sobrepondo a velha natureza. Ou seja, é necessário que a gente mantenha essa velha natureza, que continue em nós, porém, né? O ideal é que ela permaneça, mas dominada pela nova natureza, para que a gente possa, enfim, concluir, né, todos os passos da salvação, ou seja, a santificação, para experimentarmos a glorificação. É necessário que a nova natureza sempre prevaleça sobre a velha natureza.
A gente não pode imaginar que depois que a gente nasce de novo, a gente não vai ter conflito, a gente não vai ser tentado, pelo contrário, a velha natureza vai querer assumir o controle sobre a nova, nós não devemos permitir. A nova natureza precisa crucificar a velha natureza todos os dias. É por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, cabe a nós darmos lugar à nova natureza e mortificar a velha natureza, ou seja, a nova natureza precisa exercer completo domínio e sufocar a velha natureza, para que ela não volte a ter domínio ou a se manifestar. Há um pastor que diz: a nova natureza nunca peca, quem peca é a velha natureza. Quando ela assume controle sobre a nova, quando ela assume o protagonismo, então ela nos conduz ao pecado. Mas se a velha natureza, se a nova natureza estiver prevalecendo sobre a velha, desta forma nós vamos permanecer em comunhão e dentro do propósito de Deus. Então essa guerra, ela é, irmãos, travada do momento em que nós nascemos de novo. Por quê? Porque nós somos salvos, irmãos, da condenação do pecado e do poder do pecado. Mas ainda não fomos salvos, ainda não somos salvos da presença do pecado. Por isso que Paulo não, né? O escritor aos Hebreus vai dizer, né? Que visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, né? Deixando todo o embaraço e pecado. Então, o pecado, ele quer nos deter, nos segurar. Lembra aquele corredor uma vez, que estava prestes a ganhar uma corrida, se não me engano, Vanderlei Cordeiro de Lima, o nome dele, e de repente saiu ali um doido do meio da multidão e o embaraçou, né? E o agarrou e o impediu de concluir a prova em primeiro lugar. Isso ilustra bem o que é a vida cristã. Nós estamos correndo em direção ao reino de Deus. E o pecado e os embaraços estão ao meio do caminho. E nós temos que tomar o cuidado necessário para que ele não venha nos deter e nos impedir de concluir a nossa trajetória. Então esta, irmão, foi a aula de hoje. Foi o resumo da aula de hoje, onde a gente se deteve mais na regeneração, que é um ato de Deus, um milagre operado por meio da palavra e do Espírito, necessário para que todos nós experimentemos por completo a salvação preparada por Cristo para nós, a sua igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.